Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11h30, todos os dias às 15 horas, com exceção da quarta-feira, que eu tenho um programa com meu querido amigo Leonardo Atushi, e aí o Fala, Rovai entra às 14 horas. O Fala, Rovai de hoje não poderia ser diferente. É para falar do Terça Preso. Terça Preso, não Terça Livre. O Alan dos Santos, o ex-missionário, que ex-coroinha, que virou um bandido. Estou aqui atribuindo crimes inexistentes ao Alan dos Santos. Eu não estou aqui fazendo o papel de justiceiro, né, que quer que seus adversários políticos sejam excluídos do espaço público. Eu não quero aqui parecer que ingressei na mesma vibe deles, né? Mas é preciso fazer justiça. Eu conversei com algumas pessoas, li mensagens de outras, como Arruda Botelho, advogado, Augusto Arruda Botelho, que também leu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, e ela é precisa. São 24 páginas. Tem uma matéria, Adri, na Fórum, você poderia colocar aqui para as pessoas lerem, com a íntegra da decisão. 20 minutinhos, você lê a íntegra tranquilamente, e aí você vai ver o seguinte: tem crimes praticados. Entre outros crimes praticados, né, tem o crime de ódio, que me parece que é o mais grave e o mais importante de ser tipificado. Ele, entre outras coisas, ameaçou e publicizou ameaças a ministros do Supremo. Declarou que a coisa o bicho ia pegar, que era hora de, por fim, invadir, ocupar, acabar com esses ministros. Ameaçou de morte Luiz Barroso. Era hora das pessoas invadirem ali o Supremo. Fez isso com o Barroso, por exemplo. Está lá no despacho, na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Tem crimes contra o sistema, contra o crime do ponto de vista econômico, cometido porque esse Alan dos Santos, ele estava enriquecendo com base nos crimes de ódio que ele cometia. Como? Com o seu canal, né? A gente sabe que na internet as localizações mais radicais, e tem gente da esquerda que entra nessa, né? Vamos bater no pessoal do PSDB, vamos quebrar eles na porrada. Ficam chamando esse tipo de coisa da audiência. Só que esse tipo de coisa é crime. Ameaça. Né? Crime de ameaça. Isso tipo pode ser tipificado. E pela direita eles estão pedindo pior. Eles estavam, inclusive, ontem, num grupo de WhatsApp, tramando o assassinato do ministro Alexandre de Moraes, debatendo uma forma de poder contratar alguém para matar o Alexandre de Moraes. E eles fazem vaquinhas para sustentar o Alan dos Santos, e o Alan dos Santos criou uma empresa no Canadá, TVBB, empresa para poder desviar o dinheiro que ele ganhava de Google, Facebook, PayPal, YouTube, etc. e tal, e esse dinheiro passava pelo Canadá para vir para ele por uma laranja, para ele poder receber doações, inclusive de funcionários públicos, de esquemas, com certeza, de empresários. Se até o Ciro tinha um multimilionário, né, que se dizia isso, é preciso investigar se ele era multimilionário, de onde vinha esse dinheiro. Essa história também está na hora de ser investigada. Nenhum veículo de comunicação tratou disso.
essa história do milionário do Ciro é muito grave, porque ele presenteou, ele deu dinheiro em escala bastante razoável para duas dezenas, 3 dezenas de youtubers que ele queria cooptar para o cirismo e para atacar o Lula, e prometia pagar R$300 por minuto para aqueles que atacassem o Lula nos seus canais de YouTube. Muitos desses youtubers denunciaram, alguns, outros calados. O esquema do Alan dos Santos era desse jeito. Inclusive, havia lavagem de dinheiro pelo YouTube. Como? Você pega uma doação do YouTube, você põe lá R$10.000 no Superchat, 3 mil, você fica dando Superchat o tempo todo ali no canal, você lava o dinheiro, porque 30% vai para o YouTube e o resto está legalizado. É dinheiro do YouTube. Não sabe mais nem quem pegou. Da mesma forma como teve uma época que deputado lavava dinheiro ganhando na loteria esportiva. Teve uma CPI que pegou os anões do orçamento lá, que montavam um esquema para legalizar dinheiro com loteria esportiva. O que eles faziam? Eles jogavam uma quantidade de vezes tão grande que eles iam ganhar uma grana. Então, entre o que eles ganhavam, às vezes era menor do que o que eles gastavam na loteria. Mas, de qualquer maneira, eles estavam lavando dinheiro. Eles estavam lavando dinheiro. Como tem bandido que abre igreja evangélica, em geral, para lavar dinheiro. Porque você não tem que declarar a doação que você recebeu. Tem aqui o esquema da Universal, com aquele garçom que trabalhava com criptomoedas lá no Rio de Janeiro, e que a Universal estava recebendo uma série de recursos daquele cara, uma coisa bastante confusa. E ontem, conversando com o Luiz Costa Pinto, né, disse que o Gilberto Nascimento tinha falado para ele, um jornalista bastante bem informado, autor do Reino, o livro sobre o Universal do Reino de Deus, né, O Reino e o Poder, se não me engano, onde hoje, na frente da Igreja Universal, tem corretores de criptomoeda, ensinando as pessoas a investir em criptomoeda. O Alan dos Santos faz parte desse tipo de organização criminosa. Ele tem um esquema de lavagem de dinheiro, de receber doação, e falou na CPI que ganhava R$12.000. Cometeu todos os crimes que tinha que cometer até um certo dia, 15 de março de 2021, se não me engano, desse ano. E aí, em grupos de WhatsApp, combinou a sua saída e a sua ida para o exterior, para os Estados Unidos, para onde ele fugiu. E ele pediu dinheiro de empresários para isso. E quem resolveu o problema do visto dele, Dri De Lorenzo? O Bananinha. O Bananinha. Bananinha, que tem mensagens, né, que foram de mensagens de grupos de WhatsApp, onde o Bananinha, Eduardo Bolsonaro, estava dizendo: não, eu vou ver como conseguir mais rápido o passaporte. Conseguiu, para que ele fugisse, porque ele estava insuflando aqui as manifestações contra o Supremo e sabia que a porca podia torcer o rabo. Não ficou que nem a Sara Geromino esperando para ser presa, não ficou com os olhos dos tacos, nem como o imbecil do Daniel Silveira, aquele troglodita sem cérebro. Então, e olha só, é preciso dizer o seguinte: o Alexandre Moraes, ele, num trecho, até separei um trecho do despacho dele, ele diz: o Alan dos Santos rompeu a linha do que é discurso radical da prática de crimes de ódio. Aí você pode estar falando: pô, mas você está aí atacando o cara. Sim, eu não estou cometendo crime de ódio.
Eu não estou falando, vai lá e mata Orlando Santos. Eu não estou falando, vai lá e destrói a casa do Bananinha. Eu não estou falando, vai lá e pega o filho de fulano de tal. Não estou falando nada disso. Eu não estou fazendo vaquinha na internet, nunca passou pela minha cabeça para acabar, anular o CPF de alguém, como estavam dizendo nas trocas de mensagens ontem em relação a Alexandre de Moraes. Isso é crime de ódio. Ter opinião não é crime de ódio. Sua opinião ser firme e forte, né? E nesse caso aqui, em defesa da democracia, do Estado de Direito, pô, puta discurso pequeno burguês, Estado de Direito, democracia não existe na periferia. Irmão, vejam como foi pior na pandemia, com o Bolsonaro presidente, um presidente fascista, do que se a gente tivesse um presidente democrata que respeitasse a Constituição. Quantos milhares de pobres negros teriam sobrevivido, né, nesse período das 600 mil pessoas que morreram? A grande maioria foi preto e pobre de periferia. Né? Foram os que mais morreram. E esses aí muitos teriam sobrevivido. E se tivesse uma política de assistência social, de um colchão para viver esses tempos de pandemia mais bem articulado pelo Estado, não teria vivido mais gente? Sim, eu defendo o Estado de Direito democrático, né? E vou continuar defendendo. Sim, esse Estado de Direito democrático faz parte de uma democracia com limites. Faz parte de uma democracia com limites, mas é essa democracia que nós temos para hoje, é essa que nós temos que defender. E eu também não sei se ela é melhor do que ditadura do proletariado. Devagar com andor. Né? É preciso que a gente construa uma radicalidade democrática, né? Conseguindo conviver, né? Numa condição global, né? Mantendo a independência nacional, mantendo a soberania nacional. E é nesse sentido, quando a gente se alia, digamos, taticamente, a teses como o do Alexandre de Moraes, a gente não está dizendo que a gente está se aliando ao Alexandre de Moraes forever, para todo sempre. Não, não é isso. Nós vamos ter momentos onde o Alexandre de Moraes será nosso adversário em teses importantes e que definirão o futuro do país e que definirão muitas das legislações que a gente considera arcaicas que precisam ser derrotadas. Agora, neste caso específico, ele está absolutamente correto. Não se pode permitir que pessoas, né, dentro do processo democrático atentem contra a democracia. Ah, Rovai, mas eles podem dizer que o MST está atentando contra a democracia. O MST convocou invasão ao Supremo? Se convocar, amigo, desculpa, não há que ser feito. Nesse momento, precisa mudar a Constituição. Você quer acabar com o Supremo? Né? Então, você muda a Constituição do país, pede uma nova Constituição, muda ela no voto, elege os parlamentares, os representantes, e aí você cria alguma outra coisa que não seja o Supremo. Mandar invadir o Supremo, não. Não, amigão. Ocupar o Congresso para fazer pressão política é do jogo. Sempre aconteceu isso. Mas é preciso tomar cuidado para até onde a gente permite a corda esticar. Alan dos Santos, ontem, teve o seu pedido de prisão corretamente estabelecido pelo Alexandre de Moraes. E isso precisa valer para outros que estão atentando, como o seu Roberto Jefferson, que está preso. Né? E talvez, porque, entre outras coisas, viu, Dri, amigos e amigas, o Alexandre de Moraes fala dos crimes de fake news, que são utilizados para atentar contra a democracia. Eu não estou defendendo que o Alexandre Garcia seja preso. Mas o Alexandre já tem que ser advertido.
É preciso ter processos contra o senhor Alexandre Garcia pelos crimes que ele cometeu num canal de concessão pública, no caso da CNN. Enfim. Vai, você está feliz? Está comemorando? Não. Não comemoro a prisão de ninguém, desgraça de ninguém. Mas acho bem feito. Era isso que tínhamos para hoje. Beijos e beijas. E assim se encerra mais um Fala.